Pode escrever aqui no chat, ou se quiser se apresentar na câmera, esteja à vontade. Sem timidez, gente. Elísia, analista de negócio, migrando para o mundo ágil. Bem legal. Bem legal essa visão mesmo, que muita gente assim de outras áreas que estão entrando na parte da agilidade, a gente tem perfis muito diferentes. Isso é interessante na comunidade também, tem esses perfis, né? Pessoas que estão muito mais acostumadas com agilidade, outros que estão começando, outros que estão indo mais pela área de negócio, né? Agilidade pelo negócio. Eu acho que é um tema que está bem interessante, está bem em voga, né? Todos falam muito sobre agilidade, né? O Marcelo é agilista no C6 bem. C6 bem. que fala? O É. C6, não sei. É C6 mesmo. C6, né? E é legal, pegando o que você falou, Henrique, que muita gente que não é de TI, mas ágil, né? RH, eu estou vendo muita gente de RH em ágil, negócios também, marketing, muita gente sendo ágil independente de TI, né? Ou seja, a TI talvez tenha Sim. começado o movimento, mas o legal do ágil é que se aplica em qualquer área, né, da empresa. É um bom ponto, Léo. Eu estava dando um curso esse mês de Scrum na Universidade de Lima, lá de forma remota, e tinha muita gente nessa área. Tinha gente área que cuida de mineração, e pessoas assim mesmo de construção, de serviços também. E é legal a gente ver isso mesmo, ou seja, o conceito ele é muito aplicado. A essência, né? Você tem as adaptações para cada mercado, para cada segmento, mas é isso mesmo que você falou. Acho que é muito importante isso de a gente ter uma visão mais ampla, né? Até expandindo muito mais o software, né? O próprio Manifesto Ágil, ele falava muito de software, mas eu gosto de substituir a palavra software por produto e tá tudo certo, né? Ou seja, realmente o produto que a gente entrega tem uma preocupação forte não só com o projeto, né? Muito legal. Porque eu acho que o ágil tem muito a ver com o comportamento humano, né? Com as nossas reações. Então, independe muito de tecnologia, mas como a gente se comporta perante as situações e as mudanças que aparecem o tempo todo, e todas as áreas estão mudando o tempo todo. É verdade. É um ponto bem interessante mesmo. Acho que é bem legal essa visão dentro da comunidade. Muito legal. Vamos começar um pouco mais. Pode falar, desculpa, Gi. Não, a Ninive, que foi uma das poucas corajosas em abrir a câmera. Parabéns, ó. Foi a única até agora. A gente não passa vergonha sozinho, né? Eu tô aqui com o cabelo todo suado da academia, mas eu falei, eu vou abrir. Fica à vontade. Legal. Haja transparência, né? Trabalho com telecom já tem um bom tempo e eu iniciei o aprendizado com a área e agora eu estou voltando com o tema, iniciando o processo de retomada mesmo de aprendizado e iniciando o início da retirada das certificações. Então, estou assim bem engateando mesmo no movimento, mas querendo mesmo conhecer mais. Minha área é comercial, tá? Trabalho na comercial. Legal. Legal, aí tá vendo? E com isso a gente vai vendo mesmo, sim, que os conceitos se aplicam. Muito interessante. E o comercial precisa ser mais ágil, talvez, do que todo mundo, né? Extremamente Porque o cliente muda de opinião toda hora, né? Não, e área de retenção, cancelamento, imagina. Eita, tu tá na. Já começou na roubada, assim, né? No calor, né? Que legal, muito bom mesmo. Muito bom, gente. Então, vamos começar assim um pouco mais já entrando no tema, no pensamento sistêmico, e a gente queria talvez fazer uma comparação com o outro lado e dando um pouco do histórico, né? Trazendo bem da origem, que o pensamento sistêmico começou como uma visão um pouco diferente do modelo que se falava muito antigamente, que era o pensamento analítico, né? Que é aquela coisa de fazer análise, de você parar, estruturar, organizar os cenários, tentar fazer uma forma como segmentar uma parte, como se fosse uma experiência, né? Um experimento que você separa e faz uma análise muito analítica sobre uma situação. E o pensamento sistêmico ele vem de outra visão, que é muito mais ampla, né? De a gente pensar de uma forma muito mais simples e entender todo esse ambiente integrado, não somente uma visão específica ou somente segregar uma parte da experiência. Então, uma visão muito mais completa, muito mais holística, como se fala, né? E aí te permite você ter essa amplitude
de visões e comparar muito os impactos que essas decisões que a gente vai aplicando, vai fazendo no dia a dia. Então, ter essa visão muito mais ampla. E aí a Gia, acho que vai comentar um pouco sobre o livro, né, do Peter Senge. Acho que tem muito mais conteúdo aí, se você quiser puxar essa parte, Gia. Não, acho que assim, não precisa ser só a Gisele, né? Eu acho que tem bastante gente aqui na comunidade, né? Não sei se alguém já ouviu falar do Peter Senge, ele é bastante conhecido, né? Que ele fala na quinta disciplina, né? Tem um livro falando sobre a quinta disciplina. E pegando o gancho, né, do que o Henrique falou, né? Comparando, né, pensamentos analíticos, né? Pensamento sistêmico. O que poderia ser isso, né? O que é um pensamento analítico e o que é um pensamento sistêmico? Antes de falar alguma coisa, eu queria deixar o microfone aqui em aberto. Se quem quiser falar, ou eu imagino que seja isso, pode escrever, pode falar da forma que vocês tiverem à vontade. E até talvez para facilitar, né, Gi? Talvez pensando assim, escrevam o que é o pensamento sistêmico. O foco é o pensamento sistêmico. Quem quiser no chat escrever alguma coisa sobre o que é o pensamento sistêmico, pode ir participando. Ou aqui também, se quiserem comentar, a gente já vai seguindo nessa linha de trazer um pouco essas percepções e da comunidade de cada um. E aí, Gi, se você quiser dar só esse gancho aí, enquanto o pessoal vai puxando no chat, lembrando, gente, não tem certo nem errado, que é uma construção de conhecimento, né? A ideia da nossa comunidade é construir, né, um conhecimento através de um tema. Nós fizemos uma pesquisa e muita gente queria saber mais, né, sobre pensamento sistêmico. E eu acho que eu vou ter que falar, né? Essa aí deixa. Vamos lá, né? Vamos partir para a parte prática, né? Que eu acho que é mais fácil da gente entender como é que isso funciona. Quem é da área de TI? Eu sou da área de TI, então perdoe, né? Eu vou pensar em exemplos de tecnologia. Recentemente eu vi um exemplo assim bastante interessante, né? Que quando a gente faz, por exemplo, um projeto, a gente faz eles em partes, entrega em partes, né? Você entrega, por exemplo, a documentação do projeto, o business case, né? Os requisitos, você entrega uma funcionalidade tal, ela está testada, até ir para a produção. Então, tudo isso você entrega de uma forma assim separada e você inclusive recebe por isso de uma forma separada, né? Não necessariamente você está gerando valor, tá? E quando a gente começa a pensar mais em agilidade, que a agilidade leva um pouco para esse lado de pensamento sistêmico, a gente não trabalha mais assim com projeto, a gente trabalha mais na visão de produto, de um roadmap de produto. Não trabalha também em especificação de requisitos, né? O que é especificação de requisito? É de um monte de requisito. Não necessariamente, se você entregar um requisito, você vai entregar valor final para o cliente final. Mas, quando a gente trabalha no conceito de história, né, de user story, o que é user stories? É uma parte de um todo. Eu tenho todo o storytelling de uma funcionalidade que vai gerar valor. Então, o pensamento sistêmico, né, de uma parte prática, é mais ou menos isso. Eu vejo, eu tenho uma visão holística de um todo. E eu posso também trazer, né, quem fala muito, o próprio Peter Senge fala isso, que eu vejo uma organização como organismo também, né? Pensando mais no conceito de organização, né? Que as nossas organizações, elas foram estruturadas, né? Naquele pensamento antigo, analítico, né? De separar por departamentos, né? Cada departamento entrega algo. Mas será que realmente está entregando algo de valor? Então, assim, eu tenho o departamento de marketing, tenho o departamento financeiro,
Então, esse modelo de organização é um modelo de organização analítica. Quando a gente começa a visualizar a organização como um organismo vivo, né, eu tenho todos os departamentos de uma forma integrada, visualizando um propósito único para entregar valor final ao cliente, aí sim eu estou falando de pensamento sistêmico. Tá? Perfeito. Como você pode relacionar, né? Como você pode relacionar, né? Aquilo que você tá fazendo, aquela entrega, se a gente for falar de organização, como é que eu enxergo aquilo ali no planejamento estratégico da empresa, né? Que pedaço é aquela atividade que eu estou entregando, se você consegue relacionar com o todo, né? Que podemos falar de forma organizacional, talvez seja a maior referência, assim, né? Quando você faz todo aquele plano, você está buscando, né, atingir aqueles objetivos. Então, se eu tenho pedaços ali, né, como é que eu consigo enxergar aquilo ali, né? O todo seria todo aquilo que é esperado, né? E aí a gente vai trazer valor, porque se você consegue tá dentro, né, do que é esperado, atingir dentro do que é planejado, aí realmente você está enxergando o seu valor. Acho que E é um quando pouco a gente... disso. Deixa eu falar mais uma coisa que você falou, assim, quando eu falo em organização, eu também, em muitas organizações hoje, está trabalhando com OKR. Uhum. Né? Então, assim, a organização, ela estrutura os objetivos que ela quer em um determinado quarto, enfim, e esses objetivos é visto pela organização de ponta a ponta, desde o nível estratégico até o nível operacional. E esses níveis se conversam, né? Por quê? Porque a pesquisinha que o nível operacional está fazendo lá, ela tem que atender um objetivo estratégico. Então, assim, ela atende um objetivo de um sistema como um todo, né? Da organização. Isso aí. Isso que você falou é bem legal, que não são mais conceitos de chão de fábrica, nem conceitos de diretoria, são conceitos do organismo, né, da empresa. Hoje a gente usa muito um termo, bullets. A gente não tem mais o que, quando, como, porquê. Os planos de ação são bullets. O que vai ser feito, o que de fato vai ser efetivo e que vai resolver tal problema. O que vai ser feito é X. Então, isso de fato é tão efetivo, isso está no plano de ação da diretoria, isso vai ser executado no chão de fábrica, isso vai estar rodando no PDCA de qualquer parte que a gente estiver falando daquele tema, esse vai ser o bullet que vai ser usado. Então, assim, de fato, são itens simples, claros. Assim, os textos estão extremamente mais reduzidos, né? Os e-mails estão cada vez mais reduzidos e, para nossa felicidade, os arquivos de Excel também cada vez mais reduzidos, né? Os PPTs, né, com menos slides, e isso está trazendo, de fato, mais eficiência, porque todo mundo entende, não é aquela coisa que fica extremamente burocrática, né, que só algumas áreas entendem, e, de fato, a gente está conseguindo trazer mais resultados. A gente que tem um nível enorme de reuniões durante a semana percebe que isso mudou demais na eficiência das ações. Uhum. Perfeito, boas discussões. E eu lancei uma provocação aqui no chat, não sei se alguém viu, que é o corpo humano. Será que a gente pode considerar o corpo humano como um pensamento sistêmico? O que vocês acham? Deixa um pouco para provocar vocês. Eu sei que muitos estão aqui com o microfone ainda não está aberto, mas fique à vontade também para participar. A ideia é que vocês também contribuam. A gente tem aqui um pouco de algumas informações, alguns exemplos também que a gente quer trazer para vocês, mas também queria ouvir de vocês. Imagine algum exemplo de pensamento sistêmico no dia a dia de vocês, da realidade de vocês, da vida de vocês, não só do trabalho. E a primeira pergunta, a primeira provocação é essa. O corpo humano é um exemplo de pensamento sistêmico? O que vocês acham? Calma, gente. Tem muita gente brigando aqui para falar hoje, tá difícil. Não precisa brigar para falar, não. E não precisa ficar com vergonha. Aqui a gente está realmente contribuindo, cada um com um pouco de informação. A gente pesquisou, tem um material que a gente está querendo compartilhar de ideias também, de percepções. A gente quer provocar vocês também. Então, é bem o processo ágil mesmo de melhoria contínua. Se a gente começar a contribuir com a sua percepção e assim a gente vai construindo junto. Porque seguramente os exemplos talvez que vocês tenham, as dúvidas que vocês tenham,
de alguma forma contribui também com o aprendizado de todos, né? Aqui fala aquela comentou, assim, cada órgão complementa o outro. Um bom ponto, né? O Fábio Cabral, um braço sozinho não consegue escrever. Exatamente. É verdade. Você tinha dado exemplo mais cedo da perna, né, Gisele? Isso. Ele complementou com o braço. Exatamente. É um macrosistema composto de microsistema. Boa, Marcos. Ô, Ninive, eu queria te fazer uma pergunta. Você está tendo menos reunião no seu trabalho? Você falou que tem muita reunião. Felizmente, não. Não, ainda não tem. Não. Vocês precisam se juntar fisicamente muito. Não, ainda muito. não somos seres tão evoluídos. Porque a tendência é haver menos reunião, né? Ainda não. A gente conseguiu evoluir no nível de reduzir o tempo de reunião. O time reduziu, a quantidade não. E vocês botam lá tempo da reunião? Vocês fazem um time box lá, tipo, vai durar tanto tempo ou não? Sim. E eu sou a... Você tem cronômetro? Eu sou a guardiã do time, porque... Boa. Não dá. Às vezes é a melhor coisa você ter o cronômetro na mão, né? Que aí quando você quiser, acaba e pronto, né? Não, e assim, uma coisa boa da pandemia é porque como a gente está 100% de home office, graças a Deus a conexão cai. Então, a não ser que a gente reconecte, ali para, entendeu? E aí, como já tem outra cascateada, aí graças a Deus encerra. Mas, infelizmente, o time só reduziu, mas a quantidade não. E é curioso, Neve, que você fala disso, que a gente, no meu trabalho, a gente faz daily meetings e o time cobra muito para não durar muito mesmo. Então, a gente trabalha mesmo com limite de 15 minutos e a gente cronometra mesmo e a reunião com a expectativa. E tem uma meta, assim, que a gente faz o acompanhamento diário de quanto tempo dura a reunião. Assim, é a prática disso que você acabou de falar, né? De otimizar o tempo e garantir que esse setor, né? Mas eu vou te falar, e quando não tem, quando não existem reuniões cascateadas, o ser humano é tão resistente que às vezes assim, não, vai enrolar para programar uma nova reunião pelo Teams, pelo Skype e tal. Não, vamos puxar por áudio mesmo, vai por áudio mesmo. Então, assim, tem uma continuidade por todos os meios de comunicação possíveis e aquilo se posterga. Mas uma dica... Pode falar. Eu só comentar, uma dica que eu dou muito workshop de design thinking e eu trabalho muito com time box. O design thinking trabalha muito com isso, né? Um tempo definido, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, mas é bem definido e normalmente é pouco tempo mesmo, para extrair um pouco da essência das pessoas e ser prático, porque quando você dá muito tempo, tem aquele efeito do estudante, né? Se eu dou 3 semanas para vocês entregarem um trabalho, provavelmente os estudantes vão começar na última semana, no último dia e não talvez na última hora. Então, isso ajuda nesse processo de fomentar essa questão de atenção e de foco, né? De dar atenção no momento certo e não se estende. No nosso caso, o problema é de fato a quantidade, entendeu? Como não existe tempo hábil entre uma reunião e outra, acaba que não são apresentações de trabalho, acabam se tornando não são, como que eu digo? São atividades de trabalho, não são apresentações, entendeu? Porque a pessoa não teve tempo hábil entre uma reunião e outra, então ela acaba parando ali naquela reunião para atualizar ou olhar aquele relatório naquele momento. Então, não segura todo mundo. Segura todo mundo olhando ali na hora, online, então, assim, acaba não sendo tão produtivo. Só quando é final de semana. Quando ela tem o final de semana, aí flui bem. Mas quando é durante a semana, a gente percebe que acontece muito isso, e aí acaba não sendo bom. Uma coisa que... Pode falar, desculpa. Vai lá, até voltando, pensando, eu estava tentando, falando, né, essa coisa do corpo humano. Não é só, acho que um não funciona sem o outro. Acho que, assim, um problema que você tem você vai afetar o outro também. Então, às vezes, aí a gente estava até conversando sobre, eu preciso tomar um remédio, e isso aí pode impactar em alguma coisa. Então, muita coisa do pensamento sistêmico também que é importante trazer, assim, você tem que ver o efeito daquela ação que você vai tomar, né? Então, assim, muito se fala sobre não reaja imediatamente. Então, se você sofreu alguma situação que você precisa pensar primeiro na consequência da sua reação, né? Então, ele traz um pouco disso, né? Você ter esse olhar de assim, poxa,
se eu fizer isso, eu posso gerar isso. Então, assim, gerar consequências. Colateral, né? Colateral, efeito colateral, que é o famoso efeito colateral também, né? Eu complementaria dizendo que sempre, qualquer coisa que você faça vai ter interdependência com alguma coisa. Você não está isolado, né? Sempre vai ter alguma consequência, positiva ou negativa. Então... E vai muito de como a gente lida com a situação, né? A Patrícia comentou aí no chat que ela tem 7 horas de reunião por dia. Eu nem contabilizo mais. Porque, por exemplo, quarta-feira era o dia que eu mais sofria na vida, porque na quinta eu tenho reunião de resultados. E na quinta-feira eu fico das 8 da manhã até as 13h30, 14 horas em reunião direta. Então, toda quarta-feira eu ficava extremamente estressada, porque na quarta-feira eu tinha o pré-PDS, na quinta-feira eu tinha o PDS e eu ficava extremamente estressada a semana inteira por esses 2 dias. Eu falei, gente, eu vou morrer, né? Eu vou morrer, porque toda quarta e quinta vai ser assim, não vai mudar. Quem tem que mudar sou eu em relação ao tema. Então, assim, mudei e as coisas continuam fluindo. Então, é como a gente encara a situação. Não muda o fato de ser extremamente desgastante. Mas, como a gente lida com a situação, muda e muito como a gente conduz o tema. É verdade, bom ponto. E agora, ouvir a comunidade também. A gente gosta muito de falar, temos essa situação, a gente quer ouvir vocês também. Então, fique à vontade aí para abrir o áudio, quiser interromper, contribuir. A ideia é essa mesma, é ter essa interação com vocês, participem, tragam percepções também e vamos fomentando um pouco mais. Eu acabei de fazer uma provocação no chat também, perguntando sobre o trânsito. Será que o trânsito também é um exemplo desse pensamento sistêmico? O que vocês acham? Desafiando um pouco. Pegando um gancho até do que a Raquel comentou agora, né? Uma parte de um órgão que não funciona afeta o outro. Agora, imagina isso no trânsito. O trânsito é essa situação também? Ou seja, eu tenho um gargalo numa avenida que eu libero esse gargalo e afeto o outro. Ou eu gero um novo gargalo aqui que afeta ali. Esse conceito de impacto pode ser considerado também como pensamento sistêmico? O que vocês acham? Nesse momento, então, de bloqueios, né, de pandemia aí, a gente tem muitas decisões aí que, às vezes, um prefeito ou um secretário faz e São Paulo sofreu com isso, né, a gente teve alguns problemas também. Acho que todas as cidades que enfrentaram algum tipo de bloqueio tiveram reações, assim, bem... E não só do trânsito, né? Reações em cadeia, porque aí você atrapalha o sistema de saúde, a ambulância não passa, e aí você já gera um outro problema. É muito de conexão mesmo. Acho que essa coisa toda do pensamento sistêmico tem que se estender, né? Essa visão aí, eu acho que tem que ser fortemente defendida, né? Nas organizações, nos órgãos, e porque o pessoal ainda tem... Eu ouço muito visão cartesiana, né? A gente pode falar também que eu acho que vem de Descartes, né? Então, a visão cartesiana impera, né? Se você for pensar assim, e essa visão sistêmica, eu acho que acaba sendo até uma evolução, né? Eu acho que é um caminho de maturidade mesmo. Acaba sendo demonstração de maturidade também. E trazendo para hoje, né? A situação que o mundo está. A gente consegue resolver alguma coisa de uma forma analítica nesse mundo VUCA, assim, de tantas incertezas? Boa pergunta, né, Gi? Será que dá para extrair, né, um pedacinho, fazer uma análise assim, tão segregada da situação? Ou a gente está no meio desse turbilhão, né, de informações, de mudanças, e a gente tem que se inserir nisso tudo e fazer alguma análise, né? É um bom ponto. O que vocês acham? É possível fazer isso nessa situação? Ou seja, eu consigo fazer um processo analítico ou até mesmo um modelo de projeto tradicional, como a gente está acostumado, que isola as variáveis, eu trabalho naquele ambiente controlado por um período X, que seja 6 meses, 1 ano, e depois eu apresento o resultado. O que vocês acham? Eu não sei nem se eu vou continuar com a empresa aberta, se eu vou ter um lockdown local. Esse é o primeiro ponto, né, Nive? Eu tenho possíveis lockdowns locais dos meus sites todos os dias. Eu tenho o controle do governo e eu tenho o meu controle de Covid interno.
né? Todos os dias eu fico naquela, ai meu Deus, agora vai fechar o site, agora não vai fechar o site, agora eu tenho que fazer lockdown, agora não vai fazer lockdown. O que eu faço, né? Vou conseguir aumentar o home base? Não tem estrutura para aumentar meu home base, né? A gente fica nisso, vou trocar de fornecedor, outro fornecedor não dá conta de atender toda a estrutura. Então, tudo que a gente acha que é o suprassumo, a gente ainda é muito neném para manter toda essa estrutura. Eu acho que isso foi muito legal, assim, muito legal no sentido irônico da palavra, né? Desafiante. Para dizer para a gente, esfregar na cara da gente o quanto nós somos nenéns no sentido de tecnologia e de estrutura de home office, porque assim, o básico a gente não tem, né? Como dizer, e isso eu estou falando de mim mesma, tá? Hoje eu sou executiva, eu tenho estrutura em casa, mas aí vamos falar todos os Cs da história, né? Eu tenho estrutura em casa porque eu tenho planos corporativos. Se eu não tivesse planos corporativos, eu não teria estrutura em casa. Então, assim, eu tenho a facilidade porque eu tenho planos corporativos. Então, eu tenho TV, eu tenho internet, eu tenho fixo, eu tenho plano... Todos os planos são colaboradores. Então, eu tenho essa estrutura pela empresa. Eu não tenho notebook pessoal. Meu notebook é da empresa. O meu computador, o meu celular é a única coisa que é meu, que eu comprei. Mas, assim, a linha é da empresa. Então, se eu hoje fosse, por exemplo, desligada... Eu teria que, para começar, montar toda a minha estrutura. Do nada, eu teria que comprar um notebook e montar toda a minha estrutura em casa, né? Aí que é a dificuldade que a gente está enfrentando hoje, que é o básico, né? Quando eu preciso colocar as pessoas para trabalharem de casa, elas não têm o básico. Aí tá, não, mas você fica falando, não, Nive, poxa, se as pessoas não têm, por que a empresa não fornece, né? É tão básico, por que não fornece? Beleza. Aí a gente fez um estudo de TI, não sei, pelo que eu entendi, parece que a Gisele é da área de TI. Fizemos um estudo com o nosso mega, ultra, power maquinário, né? Fizemos um pilotinho. Meu Deus, que catástrofe. Que catástrofe. Vergonha alheia. As nossas máquinas são tão obsoletas que, assim, os dinossauros que foram para casa dos operadores era melhor nem levar, era melhor deixar como estava. Trouxe de volta. Aí, plano B, fazer uma locação, né, uma terceirização dessas máquinas com outras empresas. O custo ia lá em cima, de novo, era mais barato eu pegar um outro fornecedor, contratar com outra empresa do que eu sublocar essas máquinas. Então, assim, nem esse basicão não é uma coisa, assim, fácil de resolver. Então, assim, foi uma coisa, assim, foi um puta desafio fazer essa VPN, conectar todo mundo na VPN, suportar todo mundo conectado, colocar a cultura de gestão online. Então, assim, tudo isso está sendo um grande desafio. E até para a gente mesmo, né? Que está acostumada com esse tete-a-tete do dia a dia, está sendo um grande desafio. Não deixa de ser um exemplo de pensamento sistêmico, né, Nive? A Patrícia quer falar também. Patrícia, pode falar, por favor. Se quiser abrir a câmera também, seria perfeito. Nossa, nem, pera, calma. Deixa pra lá. Vamos ver se eu consigo. Muda o assunto, né, Senhor, Patrícia? eu tava jantando, então eu tentei falar no começo, mas foi a hora que eu consegui jantar. Então, perfeito, tava comendo. Vamos lá. Uma coisa, eu participei da implantação da VPN, né, quando todo mundo saiu correndo para trabalhar em casa, na empresa onde eu trabalho lá, e realmente foi uma loucura. A gente pensar, às vezes a gente não parava para pensar, assim, mas a pessoa não tem internet, a pessoa não tem. Mas, por um lado, eu acho que tudo isso foi muito bom no sentido da gente... Agora a gente tem que se organizar. A empresa que eu trabalho, ela não tem a tradição de home office. Todo mundo gosta de estar lá. Você tem que ver a pessoa. A pessoa pode passar o dia inteiro tomando café, mas a pessoa tem que estar lá no prédio. E, de repente, a gente foi jogado para casa. Isso deu uma balançada tão boa, acho que fez a gente pensar no... E agora? Eu estou em casa, mas e a minha cadeira, que é uma porcaria? Eu preciso de uma cadeira melhor, eu preciso de uma mesa melhor, porque eu vou passar mais tempo onde eu estou sentada. E se nada disso tivesse acontecido... As pessoas têm aquele apego no cantinho, né, Paty? Isso, né? Então, assim, ó, meu cantinho... Foto. A cadeira já tem até o formato do bumbum, né? Sim. E aí agora a gente tem que procurar de um jeito, a gente foi jogado nesse fogo, e agora a gente tem que ser criativo e se virar e sair fazendo, né? Dizem que a gente ficou mais produtivo,
mas a gente também não tem hora. Eu entrei em reunião hoje 9 horas e fui acabar agora há pouco. Assim, você para e pensa, mas e aí? Agora? E trabalhar, né? Porque ficar em reunião é uma coisa, agora você tem que produzir, tem um monte de coisa para organizar. Enquanto está todo mundo na pandemia e você não tem o que fazer, é uma situação. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco tudo abre, e aí? Né? Como é que a gente vai voltar para esse mundo depois dessa confusão toda? Eu acho que é um pensamento legal de... É um problema complexo, né? Você não vai seguir um passo a passo, um processo, né? Um método, um procedimento que você não vai conseguir resolver, né? Tem as suas particularidades. Sim, você pegando esse gancho, é tudo novo, né? É uma coisa. Patrícia, pegando esse gancho, será que a gente está tendo que usar mais pensamento sistêmico pós-pandemia? O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não tem mais essa história de eu sou sozinha no meu mundo e vou fazer o meu departamento é sozinho. Imagina, isso aí não... A gente precisa tanto das outras pessoas agora, mais do que nunca, né? Então, eu acho que deu uma nivelada nas pessoas, assim, tava pensando, deu uma nivelada, né? Tipo assim, todo mundo precisa das mesmas coisas, as dificuldades são muito parecidas, né? A tecnologia, ela é fantástica, está disponível para todo mundo, então a tecnologia não é mais um problema. Então vamos focar nas pessoas, porque as pessoas é que vão realmente fazer a diferença. Mas deu uma nivelada, assim. Né? Trouxe mais ou menos todo mundo, né? Somos todos seres humanos e temos dificuldades, vamos trabalhar. Sim, eu acho que uma coisa que o Henrique estava comentando. Entrar em reunião com o diretor, quando eu entrei hoje em reunião, tinha um diretor na reunião e o filho dele não parava. Todo mundo tem filho. Não parava. A criança ficava lá e falava assim, gente, olha só, tá vendo? Não é só... Eu não tenho criança, eu moro sozinha, mas não tenho ninguém. Mas não é só o analista que tem uma criança que está lá, não. Tem um diretor que está tentando trabalhar e a menina está lá no pé para pedir alguma coisa. Então, a Bruna falou alguma coisa. Bruna, eu vou pegar o gancho do que o Henrique comentou ali da questão do pensamento sistêmico. Eu acho que agora mais do que nunca até, porque a gente ainda, por mais que a gente sempre falou de ter uma sinergia, de trabalho em equipe, todo e qualquer planejamento, algo que a gente vinha fazendo até, vamos dizer, antes da pandemia, a gente sempre colocava numa linha do tempo de que, eu vou até tal ponto, daqui é fulano. A gente sempre trabalhou, sempre pensando em fases. E nesse momento da pandemia, a gente viu que não tem muito mais essas fases, né? A gente tem que experimentar para poder... não tem mais. Entra muita questão da colaboração e a questão de que o que eu estou fazendo hoje tem um impacto. Então, a gente tem que ter esse feeling muito mais rápido do que a gente estava até então atuando, né? Porque isso vai ter o reflexo disso amanhã ou daqui uma hora já é muito grande, né? Então, acho que mais do que nunca, talvez agora a gente vai ter que trabalhar isso melhor. E é o que acho que foi a Ninive ou a Patrícia, eu lembro que comentou ali, é algo novo, né? Então, todo mundo está aprendendo com todo mundo, não tem um manual, não tem nada no Google que vai te dizer como seguir isso. Então, é um pouco também acho que todos têm que ter um pouco de paciência também. E resiliência, principalmente nesse momento, porque o medo do desconhecido é muito normal para o ser humano, né? Então, todo mundo fica naquela apreensão do que vai, do que não vai, essa enxurrada de informação que a gente acaba recebendo aí a todo momento, de vai ter lockdown, não vai ter, para, não para, e aí o que eu faço? A gente não consegue ter uma programação, né? E a gente vinha trabalhando todo mundo até então com um reloginho, né? Eu acordo 8 horas, vou até às 18, tenho ali meu horário de almoço, aqui acabou minha parte, vai do outro, e a gente não consegue mais ter isso de uma maneira tão clara, né? Então, tem que equilibrar, mas não é fácil, né? Não tem mais o tapinha nas costas, a ida na mesa. Faça aqui pra mim, por favor. Com jeitinho, pedir com jeitinho. Não dá pra fazer isso mais, né? E aproveitando essa mudança que teve, assim, a gente ficava muito, acho que, em esforço, né? Em estar lá no dia a dia na empresa. E quando foi para o home office, naturalmente mudou muito para o resultado, né? Agora a gente tem um foco muito mais resultado. Não dá para controlar se a pessoa está trabalhando das 8 às 6, né? Porque ela está em casa, tem um ambiente muito mais
conturbado. E a pergunta, talvez, assim, para vocês é, como vocês acham que a gente pode desenvolver mais pensamento sistêmico? A gente já concluiu que cada vez mais a gente precisa mais de pensamento sistêmico, a pandemia está pressionando a gente a usar mais. Agora o desafio é como desenvolvê-lo, né? Vai lá, antes dessa perguntinha, eu acho interessante a gente fazer uma reflexão sobre a nossa carreira. Eu queria... desculpa te interromper. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do tema emocional mesmo. A gente está tendo que lidar com esse cenário de gestão de pessoas vinculado ao tema emocional no sentido da doença mesmo da pandemia, né? Porque a gente tem que tratar com problemas trabalhistas, só que tem o lado humano, né? Tem o lado de pessoas, igual, por exemplo, lá na empresa é muito comum, como a empresa é muito grande, é muito comum que um funcionário tenha a esposa que trabalhe lá. Então, às vezes, a esposa se contamina, o esposo se contamina por tabela, ou então ele se contamina e leva para casa e contamina as outras pessoas. Ou então a gente tem que isolar todo mundo porque uma pessoa se contaminou e a gente tem que isolar aquele setor todo. E assim, a gente conhece as pessoas, né? Lida diretamente ali com as pessoas. Então eu queria que, se for possível, né? Se não fugir muito do tema, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa relação do processo, né? De processos ágeis, de integração e tudo mais com esse tema, se for possível. Legal. Quem se habilita para comentar um pouco sobre isso? Olha, eu vou dar o meu depoimento aqui, que é o seguinte. A minha convivência com a incerteza aumentou demais. Então, eu estou me trabalhando, mas como é que vai ser amanhã? Aí eu mesmo falo para mim, cara, não sei, amanhã a gente vê. Então, esse tipo de diálogo eu tenho feito muito comigo mesmo. E aí tem uma pessoa que trabalha comigo, ela, Léo, mas como é que vai ser amanhã? Fala, cara, olha só, tudo que você não sabe, eu também não sei. E ninguém sabe. Então, a gente aqui está na mesma. Né? Por um acaso eu sou teu líder, mas eu também não sei. Então, amanhã, ou quando essa questão aparecer, a gente vê. Então, o que eu tenho feito é conversar bastante, né? Falar bastante, até da minha própria, do meu próprio desconhecimento. Eu não sei também, eu não sei mesmo, porque pode ser que amanhã o prefeito do Rio resolva fechar a cidade, né? Como a Ninive estava falando aí. E aí fechou, e aí você faz o quê? Você fecha tudo e vai para casa. Então, eu tenho tentado levar para quem trabalha comigo o mesmo nível de incerteza e de insegurança que eu também tenho. Então, isso está me ajudando a conviver melhor com coisas que eu não sei. Talvez, respondendo parte da sua pergunta, comunicando melhor, frequentemente, que é aquela história da comunicação frequente o tempo todo, mas agora no nível hard, vamos dizer assim, né? Toda hora. E mudando o tempo todo, né? É um bom ponto mesmo. E André, abrindo um espaço para você, se você quiser abrir a câmera de novo, eu vi que você tinha aberto agora há pouco, se quiser fazer comentário, fica à vontade. Estamos ouvindo. Só está em mudo ainda, desculpa. Se quiser abrir... Opa, galera, beleza? Não, só aproveitar. E eu ia falar, depois eu não ia falar, agora eu vou aproveitar para dar um testemunho aqui. Fala. Então, é estranho, né? Porque a gente já é mais sênior, né? Não vamos falar de idade aqui de ninguém. Obrigado. Por favor, valeu. Tem cabelo também, a gente tem muita similaridade aí, né? no geral. Mas o que eu queria, o testemunho que eu queria dar é o seguinte, né? Eu mudei de empresa, eu trabalhei na Stefanini, eu mudei de empresa no meio da pandemia. Eu saí de 24 de março de uma, entrei numa outra empresa, e, quer dizer, eu estou trabalhando numa estrutura de safe totalmente remota, eu não conheço o meu time, não conheço o time, não conheço nada. Então, assim, no início eu achei que, assim, a gente fala da palestra, estuda, VUCA, e quando tu tem que viver aquilo, né, que é mais tenso, e a gente, assim, a gente ouve falar e tudo, mas eu vejo como não é nenhuma possibilidade, vai acontecer, né? O cliente que eu estou trabalhando, que é de entretenimento grande, eles já começaram a rever o fato de todo mundo estar remoto, né? Na verdade, aumentou a produtividade dos times, não diminuiu. A produtividade dos times aumentou. A gente se lasca aqui, que nem acho que a Nini falou,
e a Patrícia, né, que estava jantando. Quer dizer, eu estou trabalhando muito mais do que o que eu trabalhava. Só que eu tô tendo um ganho. Quer dizer, a Nínive que malhou, eu estou malhando muito melhor do que eu malhava antes, dentro de casa, fazendo cada treino funcional aqui top, que eu não tinha tempo. 6 vezes por semana, aumentei mais um dia de malhação. Eu estou estudando o que eu nunca estudei, assim, depois que eu me formei e tal. Eu tô 2 meses, assim, galopando uma coisa atrás da outra, estudando, pago, de graça, bootcamp, enfim, estudando a questão da agilidade, revendo várias coisas, que muita coisa a gente fala, período de revisão também bacana. E o último ponto, né? Ontem e hoje a gente fez uma PI totalmente remota com 4 ARTs e, sei lá, quase 200 pessoas. Se fosse antigamente, né, a gente fosse falar, não, a gente tem que fazer, sei lá, uma PI plane do Safe com 100 pessoas remoto. Impossível fazer online. Não existe isso. Como é que a gente vai interagir? Como é que a gente vai ver o board? Como é que a gente vai ver dependência com o time que não é nem está em outro site, em outro local? E a maioria das pessoas nunca nem se viram. Eu, particularmente. E a parada deu certo, entendeu? Eu trabalho na organização que usa Safe também. Pra você ter ideia, a gente estava com passagem de comprar para os Estados Unidos para participar da PI Planning. E aconteceu a pandemia. De tão que, assim, apesar de a gente trabalhar remoto com eles, né? Porque eu trabalho no Brasil e o pessoal fica nos Estados Unidos, mas assim, existia isso, assim, a cultura, né? Eles valorizam muito esse momento presencial também de interação. E aí teve que mudar o script para fazer remoto. Então a gente ensaiou uma PI menor e aí depois fez uma PI efetiva com 10 semanas. Mas 2 ensaios e uma funcionou. Vera. Exato. Então, assim, funcionou e provavelmente nunca mais vai existir uma presencial, porque o remoto foi super produtivo, inclusive para os diretores, né, para o pessoal da gestão. Eles ficarem pingando entre salas virtuais é muito melhor do que eles estarem, né, no hotel, como o pessoal faz normalmente, aí vai numa sala, vai em outra. E foi mais barato também, né, Raquel? E o custo é Com menor, certeza, né? cara. Então, assim... E deu certo. Não, gente, e a É. parada deu certo. Dá E dá certo. certo. E a Se planejar produtividade também direitinho, bem maior, dá né? certo. Então, assim... E a gente está em casa. Imagina ter que ficar no hotel 2 dias, 3 Você vê quanto dias tempo a gente fazendo perdia piada. de transporte, Fora né? Para ir ou para vir. inovação, a semana inteira de inovação, cara. É esse tempo de deslocamento que eu estou ganhando para mim, entendeu? Exatamente. Caíram, né? O pessoal falava que o Scrum, o Squad tinha que ficar na mesma sala, né? Hoje em dia, se falar isso é quase... É na mesma sala, só que virtual, né? Mas é e isso. aí, é muito... Assim, essa conjuntura, eu acho que ela remeteu muito a esse pensamento sistêmico, né? Antes a gente olhava, vou ficar olhando aqui para o meu time, meu buraco do meu queijo aqui. Agora, por mais que tu esteja com 1, 2, 3, 4 times, tu tem que pensar na gestão do roadmap inteiro, de vários produtos, que mesmo que você não se envolva, porque no meio do treco alguém te faz uma pergunta, tu tem que olhar, tu tem que ver o todo. A gente está desenvolvendo um pensamento sistêmico virtual, né, André? Ou seja, eu não estou no escritório, não estou dentro do escritório, mas eu tenho que pensar na empresa de forma virtual, ou seja, praticamente... entregar valor. E assim, você entrando no business complexo e você não estando lá para você andar, para você conhecer, é um fator muito mais complicador ainda, é mais complicado, né? Porque aí, como é que funciona a área? Tu entra ali, me fala aí, aqui a gente faz isso, aqui a gente faz aquilo. É igual numa indústria, né? Tu vai lá no chão de fábrica, o cara fala aqui, a máquina faz isso, aí numa passada tu entendeu o todo. Agora, quando tu tá totalmente remoto, né? Tu tem que ficar olhando slide, assim, falar de business por slide, às vezes não é a mesma coisa. Você não vê o flow, né, das paradas acontecendo, assim, entre as áreas, né? A cadeia de valor, né, na verdade. A gente não vê a cadeia de valor como um todo. Puxando esse gancho também, vocês acham que o pensamento sistêmico pode ajudar nesse processo, por exemplo, de adaptação dos times? Por exemplo, falta interação pessoal, né? Por exemplo, a gente está aqui num evento virtual, podia ser um evento similar presencial, as pessoas iam estar, a gente ia ter muito mais informação. Por exemplo, tem pessoas aqui que não abriram a câmera, então a gente tem somente o nome da pessoa, a pessoa está contribuindo. Você acha que a gente consegue, de forma virtual, ter uma integração maior? Ou como é que a gente consegue, talvez, usar o pensamento sistêmico como apoio para a gente? O que vocês acham? Tô jogando umas perguntas aqui para desafiar um pouco, para a gente pensar fora da caixa. Vão me ajudando aí se
se estamos num bom caminho, porque eu acho que é interessante repensar um pouco esse conceito. Vai lá, André, pode falar. Fala outro. Não, fala outro. Quem mais quer falar? Tem alguém aqui interessado? O Eliseu entrou aí agora. O Eliseu abriu a câmera aí. Vai lá, Eliseu, fica à vontade. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Gostaria de contribuir aí de alguma forma. Vai lá. Só um minuto. Quando eu observo um modelo, vou pensar aqui no modelo tradicional, né, de gestão. Quando eu observo o modelo tradicional de gestão, a gente está falando aí de management 1.0, 2.0, né, comando e controle, a gente está pensando aí numa liderança por coerção, alguma coisa do tipo, e a gente ainda tem muito isso dentro das empresas. Eu sempre me preocupo um pouco quando a gente fala nessa situação que nós estamos vivendo de home office, né, porque eu penso em home office de uma situação um pouco diferente. Acho que hoje a gente está trabalhando remoto, se adaptando a uma situação que, de fato, não era esperada, algo atípico aí para o momento. Eu sou um grande entusiasta do tema, eu acho que eu mesmo me surpreendi com o modelo, com a produtividade que tem tido, e, de fato, eu apoio que esse modelo permaneça assim, né? Mas eu acho que sempre quando a gente pensa em pensamento sistêmico, a gente está pensando em empatia, né? Então, quando a gente está olhando para o todo, e às vezes a gente pensa em um modelo que a gente vai olhar pela maioria, automaticamente a gente descarta uma minoria. Uma coisa que eu tenho me deparado bastante eu trabalho como Agile Coach, né? Eu trabalho com agilidade. São pessoas, por exemplo, que estão sozinhas, né? Então tem muita gente que é desenvolvedor, que vem de outros estados para São Paulo para poder desenvolver, então elas estão sozinhas nesse momento. E eu me deparei com 2 ou 3 situações de pessoas com depressão. E aí eu comecei a ter esse sentimento e falar, cara, eu preciso ajudar, sabe? Preciso, obviamente, a gente vai agregar o todo, mas tem pessoas ali com situações especiais que precisam ser observadas, né? Então, acho que nesse sentido da pergunta que vocês fizeram, acho que é a gente, de fato, observar essas minorias, observar, de fato, essas pessoas. E eu tô falando no sentido todo, né? Essa pessoa que precisa de uma cadeira, você começa a ver alguns movimentos de empresas que estão propiciando aí para todo mundo uma mesa, uma cadeira, um apoio de pé, alguma coisa que parece pouco, mas não é, né? Na verdade, é se preocupar com o próximo e atuar nesse processo de ampliação aí do pensamento sistêmico. E eu olho bastante para esse processo, acho que a gente, como não olhando para a organização, né? Porque as organizações elas vão caminhando em uma velocidade diferente, mas acredito que a gente pode contribuir sempre olhando para o próximo com um pouco de empatia, de fato, observar se precisa de alguma coisa, observar se o que eu estou fazendo aqui não vai impactar no trabalho do outro, negativamente ou positivamente, para que a gente possa seguir. É um pouco do que eu tenho de observado aí nesses últimos tempos. Perfeito, um bom ponto, Eliseu. Interessante você falar da empatia, eu adorei essa palavra, que a gente pode trabalhar um pouco mais dela. Roberto, você abriu a câmera, quer fazer um comentário? Você está com disponibilidade de áudio? Está em mudo, se você quiser compartilhar, senão a gente... O Carla, agora há pouco eu acho que você tinha aberto também a câmera, não sei se você tiver disponibilidade para abrir a câmera de novo e puder falar, fica à vontade também, a gente está muito interessado em ouvir também vocês, se tiver disponibilidade. E avançando um pouco mais sobre... Pode falar, Roberto, pode falar, agora estamos ouvindo. Pode falar, Roberto, te ouvimos. Na verdade, eu achei bem pertinente a questão que Eliseu falou sobre essa questão do trabalho remoto, em que no Brasil se usava muito pouco o trabalho remoto, e de um dia para o outro as pessoas tiveram que se acostumar. E o que é interessante que eu pude ver é que muitas equipes tiveram que ter uma maturidade na marra. Você lida com o trabalho remoto, você tem que lidar com as questões de casa e as questões de trabalho. E eu acompanhei colegas e tudo, e esse processo de maturidade às vezes é um pouquinho complicado. Porque você entender que você está dentro de casa e que a sua casa, seu ambiente de trabalho, é um processo que meio que você tem que se reencontrar. Tem algumas pessoas têm filho e tudo, e é complicado. Você parar, às vezes, para se concentrar num trabalho desse, num ambiente desse, tem sido um desafio, acredito que para todo mundo. Uhum. É muito mais um desafio mental e a concentração. Foi como você, acho que Henrique falou, eu também, em outras ocasiões, eu não estaria participando dessa reunião, porque eu estaria fazendo outras atividades. Então, a gente tem que aprender a lidar com o seu próprio tempo.
O que você vai fazer no seu tempo livre? É um bom ponto mesmo. Como otimizar esse tempo? Né? Sim. E ter um pensamento sistêmico, talvez, sobre tudo isso, né? Olhar a vida da casa, da família, né? De todos juntos ali, estruturando qual a melhor forma, né? E como organizar os tempos. Né? E sabe o que eu pensei? O nosso tempo livre, ele antes era compartimentado. Ele era um tempo livre depois do trabalho ou no final de semana. E agora a gente tem tempo livre no meio do dia. Sim. Às vezes você tem um buraco, sei lá, de manhã ou de tarde ou na hora do almoço, no meio do dia. Aí você fica, e aí, o que eu faço? Então ele misturou um pouco, né, o tempo livre da gente. Você tem mais tempo. Quem estava falando ali, o André, pô, tem mais tempo para malhar, tem mais tempo para correr, tem mais tempo para fazer um monte de coisa. Mas é no meio do dia, não é só no final de semana, né? Ao longo do dia ele está tendo mais tempo. Então você está com o tempo na mão e faz o quê? Aproveita, né? Vai estudar, ou não vai fazer nada, vai dormir mais. Às vezes precisa dormir melhor, né? E Léo, pegando esse gancho, será que a gente não está com uma visão sistêmica nossa mais? Ou seja, a gente está com um pensamento sistêmico de a gente como uma pessoa que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem que estar com a família, mas de uma hora tudo junto, né? Não mais aquela compartimentado como você comentou, né? Bem legal o ponto. Delano, você quer comentar? Eu vi que você abriu a câmera também, fica à vontade se quiser fazer um comentário. Na verdade, assim, a gente é chamado a se adaptar, né, gente? A gente vive num momento que a adaptação nunca foi tão importante. E, ao mesmo tempo, a reação nossa é o que faz a gente ser diferente. Tem alguns estigmas, né, dentro do mercado de TI, de que a pessoa de TI é fria, a pessoa de TI é muito... nerd, não se né? mistura, não se comunica, é reativa. E nós aqui, né, nós somos chamados a mostrar para as pessoas o contrário, né? Que a gente, na verdade, se relaciona de uma forma plena, que a gente consegue fazer diferente, mesmo em condições adversas. Essa questão do tempo, eu achei bacana esse comentário que foi feito. Nunca o tempo nosso foi tão bem aproveitado, ao passo que ele também nunca foi tão bem mensurado, né? A gente está numa situação em que se a gente não tiver controle sobre o tempo, ou a gente trabalha demais, ou a gente trabalha de menos, né? Então, acho que aí a questão da adaptação, da responsabilidade e do propósito que a gente tem faz toda a diferença, né? A gente trabalha com agilidade há muito tempo, né? Todos aqui, pelos comentários, né? Alguns eu já li um pouquinho no LinkedIn e tudo. Eu sei que a gente tem uma vida assim de agilidade intensa, larga, né? E eu acho que nós, neste fórum aqui, talvez nunca aproveitamos tão bem nosso tempo, seja para dividir de uma forma mais saudável, seja para realmente mudar a nossa visão sobre as coisas, né? Poder parar no meio do dia, olhar para o seu filho e brincar com ele por 10 minutos faz toda a diferença. Ao mesmo tempo que uma reunião, às vezes, às 7 horas da noite, você encara de uma forma diferente, porque você tem, digamos assim, a liberdade e a flexibilidade de fazer coisas que antes não tinha esse tempo. Quem nunca, né, no meio de uma reunião ou de outra, parou, foi tomar um café, bateu um papo com alguém no corredor, né, e esperava dar o horário daquela reunião. Hoje não, né? Hoje a gente aproveita esse horário para fazer coisas aqui em casa, né, com a nossa família. E, pelo menos para mim, eu sempre tive um outro estereótipo, né? Que eu moro no interior de São Paulo. E os meus clientes, né, as corporações, as grandes corporações, consultorias, estão todas em São Paulo. Então, hoje eu trabalho mais feliz, né? Eu não tenho as 5 horas de deslocamento todo dia. Caraca. São 5 horas, gente. 3 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu estou trabalhando feliz. Entendeu? Que bom. Interessante. Faz toda a diferença, mas isso também é uma mudança de visão nossa, né? Antigamente, eu não estudava, eu não conseguia, não tinha tempo para isso. Hoje eu já consigo, nem que seja depois que meu filho dorme, depois das 11 da noite, né? Eu consigo estudar alguma coisa. Antigamente eu não tinha como. Chegava às 11 da noite, estava arrebentado, precisava dormir para acordar às 5 da manhã para chegar às 8 de São Paulo. Então, eu acho que a gente vive um momento especial, um momento diferente. E a adaptação nunca foi tão importante para a gente. Essa questão de mudança de visão, de realmente um pensamento sistêmico, faz toda a diferença para a gente. E nós temos uma outra responsabilidade, que é levar isso para as outras pessoas.
compartilhar essa visão, né? Mostrar que a gente consegue ser e fazer diferente. É isso. Legal, boa contribuição, Delano, muito interessante mesmo essa visão. Eu não sei se vocês tiveram essa dificuldade, mas eu tive muita dificuldade no início da pandemia. Eu fiquei, assim, bem perdida. Eu não tinha os hábitos que eu tenho hoje. Por exemplo, eu não levantava cedo, levantava tarde. Eu sempre tive uma rotina na rua, né? Academia na rua, empresa na rua. Eu não tinha dias de home office. Então, eu fiquei bem perdida mesmo, assim, eu fiquei um mês perdida. E aí, depois desse um mês, eu mudei radicalmente a minha rotina de vida. E aí, eu fui me encontrando aos poucos. E isso foi muito bom, assim, particularmente para mim, foi muito bom. Porque eu, de fato, fui conseguindo reorganizar a minha vida e voltando a sentir prazer na rotina que eu estava conseguindo estruturar. Só que eu não sei se vocês percebem isso nas outras pessoas, não foi todo mundo que conseguiu fazer isso ainda. Tem muita gente que ainda está perdido, que ainda está na loucura, bebendo enlouquecidamente, assistindo todas as lives e vivendo de live em live, e só trabalhando e bebendo, ainda assim não conseguiram voltar, né, para essa rotina de me adaptar. Por exemplo, eu tinha muita resistência de EAD, eu tinha muita resistência de treinamento na rua, eu gostava de treinamento só na academia. Então, todas essas adaptações que eu fui conseguindo fazer aos poucos, tem muita gente que não conseguiu fazer ainda e está parada ainda lá no início da pandemia. É uma opinião minha. Esse novo normal que as pessoas ficam falando, para mim, não tem mais volta. Eu acho que muitas coisas que a gente está vivendo agora vai ser assim. Não vai voltar. Por exemplo, essa redução de custos que as empresas tiveram como home office, eu vejo pela minha empresa. Com toda certeza, vai ser o contrário, vai ser o 80-20. A gente vai ficar 20% no escritório e 80% de home office, com toda certeza. Com toda certeza. Então, não adianta a gente querer voltar a ser o que era antes, porque não vai ser. Então, se a gente não aproveitar esse momento para, de fato, se adaptar e se familiarizar, a gente vai sofrer muito quando isso de fato for decretado, né? A gente está tendo um período de experiência meio que forçado, mas se a gente não aproveitar, a gente vai sofrer bastante quando isso se tornar oficial. E aqui pega bastante a questão do emocional que você estava comentando antes, né, Ninive, do como que o ser humano faz isso, porque é bem esse ponto. Tem gente que está apegado, né? Segurou e não larga, ainda está olhando para aquele conceito, porque por muito tempo a nossa educação, a infância toda, você é preparado, né, para isso, daquela maneira. Então, é uma ruptura que foi muito, de uma forma muito drástica, né? Então, tem pessoas que foram um pouco mais rápidas, tem pessoas, obviamente, que estão demorando um pouquinho mais. Como você comentou, foi um mês o tempo de virada. Tem gente que vai estar 6 meses e talvez ainda não virou a chave. E entra muito a questão do emocional, o Eliseu estava comentando antes ali de casos de depressão, e eu trabalho tenho cargo de liderança na empresa, e é muito comum, diariamente as pessoas vêm me perguntar, e amanhã, foi até acho que o Léo comentou no início ali, o que vai acontecer? Porque eles têm a expectativa de que o líder vai dizer alguma coisa para eles, e principalmente também da gente dar um direcionamento, né? Olha, como se a gente soubesse mais, né, Bruna? A gente Então, não sabe mais. Exato. E uma coisa que eu tenho tentado fazer, a gente montou um grupo dos líderes aqui na empresa até, para tentar mudar o foco também da conversa. Porque eles vêm com uma enxurrada de informações, no bom sentido, assim, mas informação negativa, né? Tá ruim. Não, gente, calma. Esquece isso. Vamos olhar por outro ângulo, né? Vamos olhar por uma outra maneira. É uma forma de você aprender algo novo, de talvez fazer uma atividade física, enfim, é de se redescobrir. E uma coisa Ver menos televisão, né? Muito, a gente sempre estava nessa loucura de 5 horas de trânsito. Eu não tinha tempo para parar e me avaliar. Eu não tinha tempo para parar e talvez falar, e aí, o que eu vou fazer agora? Porque eu estava ali na correria, uma coisa atrás da outra, e eu só queria saber de descansar, ponto, né? E agora, quando a gente tem esse tempo, a gente não sabe o que fazer,
porque a gente não está acostumado a ter ele, né? E aí reparem que esse tempo era nosso. Esse tempo era nosso e roubaram da gente, entendeu? E hoje a gente tem ele de volta, a gente tem ele de volta e não sabe o que fazer. E esse é um bom ponto, né? Porque às vezes gera depressão por causa disso, dessa falta dessa conexão, né? Com a realidade, com o desejo e o pensamento sistêmico, né? Eu queria aproveitar a Carla, que abriu a câmera. Quiser fazer um comentário, Carla? Aproveita, por favor. Oi, tudo bem? Quero sim. Eu, na verdade, eu saí da empresa onde eu trabalhava antes da pandemia, então eu não vivi isso que vocês estão vivendo, mas eu tive que me redescobrir como mãe, porque eu tenho uma filha que estuda e para ela eu tive que me adaptar a toda essa pandemia, a todas essas aulas online. Eu também, assim como a Nínive, eu tinha maior, como posso dizer, eu não gostava de aula online, tinha preconceitos. E eu tive que me redescobrir, me reinventar para ajudar a minha filha a estudar. Tive que ser professora dela durante todo esse tempo. Graças a Deus ela entrou de férias ontem. Então a experiência maior que eu tive foi com relação a isso. E eu me preocupei, sim, bastante, porque eu não sabia como ensinar isso para ela, como passar essa tranquilidade para ela, e não sei ainda como vai ser quando as aulas voltarem, se ela vai estar preparada para isso e eu também ao mesmo tempo. Então, a maior experiência que eu tive com relação a isso foi isso. Estou agora participando de um processo seletivo, espero voltar e ter que me adaptar a tudo isso que vocês falaram aí. É isso que eu espero. Legal, Carla. Pegando um pouco do que a Bruna falou, né? Um pouco que você falou assim, estou participando de processo seletivo, né? E deixando uma reflexão aqui para o grupo, será que a gente sabe do futuro de nossas carreiras? Né? Será que a gente, remetendo aquele filme lá de Charlie Chaplin, né? Eu entro numa indústria apertando parafuso, eu vou me aposentar apertando parafusos? Acho que não. Né? Quando eu fiz faculdade para ser cientista da computação, que eu queria pesquisar, que eu queria, né, ser programadora. E hoje eu já passei por tantas posições na minha carreira, e posições ainda, hoje eu sou Agile Coach, posições, inclusive, que quando eu comecei a trabalhar nem existia. Acho que tem até um estudo que eu acho que as próximas gerações vão passar pelo menos por 5 carreiras diferentes, né, ao longo da jornada profissional. E pensando muito, né, fazendo um comparativo do analítico do sistêmico, né, as profissões antigamente eram analíticos, né? Você apertava parafuso, você estava na indústria apertando parafuso e beleza, tudo bem. Não basta só hoje a gente apertar parafuso, porque o apertar parafuso foi automatizado. Então, hoje as profissões são mais complexas, exigem mais a nossa análise, né, sistêmica de um todo, né, de todo um processo. Queria deixar essa reflexão para vocês, tá? Eu acho que o pensamento sistêmico norteia a gente em todos os momentos, tá? Em todos os momentos mesmo, seja no pessoal, profissional, na organização. E se alguém tiver mais alguma coisa para falar, porque, gente, o nosso time box já encerrou, tá? Tá no tempinho extra. Cadê a Nínive aí? A Nínive é a moça do tempo aí, ó. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Vocês, não tem assunto. E só para fechar essa questão que a Zé falou, perguntar sobre a carreira. E pensa o seguinte, as pessoas estão mais acostumadas com o modelo antigo, o modelo tradicional. Vocês acham que, como a gente pode talvez ajudar com o pensamento sistêmico? Aqui tem Agile Coach também, pessoa que está acostumada com agilidade. E a gente vê que tem muita gente que tem dificuldade para abordar. A gente fala muito também em transformação ágil nas empresas, né, essa visão diferente. Como que vocês acham que talvez a gente pode ajudá-los a ter esse pensamento sistêmico? Deixar um pouco essa provocação para a gente encerrar aqui, que a José já fez a marcação mesmo do tempo, mais uns 5 minutos e a gente já fecha aqui. Ou seja, como que a gente pode usar o pensamento sistêmico para ajudar essas pessoas? Porque tem muita gente hoje que está com dificuldade de adaptação, né? A gente falou um pouco sobre isso. E a pergunta é, talvez o pensamento sistêmico pode ajudar essas pessoas? Como que a gente pode ajudar essas pessoas?
Assim, a minha técnica é uma técnica super simples. Eu pergunto para ela, assim, de maneira carinhosa, né? Mas diretamente, cara, como é que você tá aí? Você tá bem? Como é que tá seu filho? Como é que tá sua mãe? Enfim, como é que você tá? Você tá bem? Eu, pelo menos, tenho feito isso e tem funcionado, cara, porque eu tenho conhecido umas pessoas e falei, "Mas como é que..." A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que você está em relação à pandemia? Você está saindo de casa só para trabalhar e comer? Ou você sai para pegar um pouco de vitamina D? A resposta da pessoa já me diz como é que ela tá. Não, só saio para comprar comida e só. Eu falei, então, tá na paranoia, não posso falar mais nada. Ou seja, a pessoa, aí eu vou por um caminho. Se ela fala, não, de vez em quando eu saio, dou uma caminhada, beleza, a pessoa está mais tranquila. Então, isso eu tenho feito e tenho ganhado empatia da pessoa quando eu faço essa pergunta. Até agora está funcionando. Mas só pensando um pouco além da história da pandemia, mas nessas mudanças todas que foram geradas agora e que estão gerando, já estavam na porta das empresas aí, como é que vocês têm lidado com pessoas que são super resistentes? Eu tenho trabalhado com um grupo que está fazendo tipo uma POC para um processo novo, e o grupo que vai ser mais atingido foi convidado a participar para pensar em como fazer, em como eles gostariam, como seria o mundo ideal. Eles não participam. É simples assim, eles não participam. A gente sofre, eu sofro, porque eu falo, gente, eu tenho certeza que vocês têm ideias, que vocês sabem o que vocês querem, o que vocês gostam atualmente e o que vocês não gostam. E eles, parece que fica assim, não, se você me der um processo pronto, eu vou seguir. Beleza. Mas você me coloca para pensar junto, não tá dando certo. Então, assim, e aí, o que vocês têm? Alguém tem alguma coisa assim, passou por isso? Ou... Eu tenho um caso real. Vai lá, pode falar. Eu passo por isso constantemente. Falando de comercial, o que normalmente afeta? É grana, né? Então, vou te dar um exemplo do que acontece comigo e como que a gente normalmente avalia isso. Quando a gente costuma ter muita resistência em relação a postural mesmo das pessoas, normalmente está ligada à performance e perda de dinheiro. Então, normalmente um cara que o mês passado ganhou 2.000 de remuneração variável, esse mês ele provavelmente vai ganhar 200, 300, 500 reais, e ele literalmente jogou a toalha, não vai fazer mais porcaria nenhuma. Aí, a gente já faz esse acompanhamento ali, a gente inclusive criou estratégias, programinhas para fazer esse acompanhamento e ver isso durante o mês, porque a gente fazia esse acompanhamento com muito delay e só percebia isso na hora que ia pagar o dinheiro para o cara. E aí eu já tinha perdido o mês todo. Então, esse foi o primeiro ponto. Eu fiz uma correção para começar a ver isso durante o mês e perceber o cara que estava perdendo a performance durante o mês. Mas antes disso acontecer, quando assim já tinha acontecido, a gente fazia dessa forma, começava a cruzava indicador, queda de performance com grana. O cara que tinha caído de performance demais, a gente ia e cruzava com a remuneração variável. Quando via a queda de performance atrelada à remuneração variável, era batata. O cara tinha piorado por causa da perda de... Ele tinha piorado a performance dele por causa da remuneração variável. Isso no nosso caso. E quando eram variações pequenas, aí não, aí eram erros pequenos, contornáveis mesmo, que a gente conseguia fazer ali a nível de microgestão. Então, o primeiro ponto a gente conseguiu contornar com essa ferramenta de gestão que ele conseguia fazer online do controle da RV, e o segundo ponto a gente conseguiu atuar muito mais eficazmente com esses bullets, que eram coisas mais diretas, ações mais diretas, e que ele conseguia entender como corrigir aquilo que ele estava fazendo de forma errada. Ele entendia o que ele fez errado, até o próprio feedback do supervisor era mais efetivo. Para ele explicar o que o cara tinha feito de errado e como ele fazer o certo era mais efetivo. A gente tem duas, André e o Eliseu, né? Levantaram a mão, falar. Tá com a mão levantada, André. Você tá assim. Acho que o André tá com a mão levantada aí direto. Eu só queria trazer uma visão um pouquinho diferente aí do que a Patrícia falou, mas eu trabalhando com colaboração, né? Então, trabalho como Agile Coach, tenho um Jax Lab dentro da empresa com mais 100 pessoas. E às vezes é um pouco frustrante, né? Realmente, porque você por talvez estudar um pouco mais sobre os temas ou entender que aquilo de fato pode trazer uma transformação ou que é essencial para uma mudança de mindset, inclusive,
Só que muitas das vezes as pessoas não vêm junto no mesmo barco, né? E é normal isso, né? Um grupo muito grande. E eu também fiquei por várias vezes tentando estudar o porquê que essas coisas acontecem. De fato, a resposta é porque a relação humana é assim. A gente não encontraremos 100% de pessoas que tenham o mesmo engajamento que nós, e nem por isso elas também deixarão de ser necessárias ao modelo, ao processo. O que eu tenho tentado fazer com essas pessoas é, de fato, um processo de feedback, de feedforward, para tentar encontrar aquilo que, de fato, conecta com o propósito delas, né? Foi um pouco que eu até estava escrevendo aí no chat, porque precisa conectar com o propósito. Se não está conectado com o propósito, hoje as pessoas elas têm muito disso, né, com elas, e eu acredito muito nisso também. Então, quando eu parei de querer forçá-las a fazer algo que eu achava interessante, para olhar para elas e entender o que de fato elas entendem que conecta com o propósito dela, que tá alinhado com seus objetivos, as pessoas elas de fato começam a ter mais conexão com as atividades, com as colaborações, e aí você percebe que cada um dentro do seu modelo, né, mental ali, com o seu backlog de vida, com tudo isso, elas conseguem colaborar de uma forma incrível, mas cada um dentro daquilo que ela entende que está conectado com o que ela quer para a vida dela. Então, acho que é bastante da gente respeitar um pouco o espaço do outro. Tem hora que realmente isso é difícil, é um exercício difícil de fazer, mas isso tem funcionado bastante para mim. Legal, fantástico. Enquanto ele não vê valor, né, ele não vai dar valor. Exatamente. Entrega de valor no fim do dia, Isso, né? é verdade. O André queria fazer o comentário, André, por favor. Não, ele falou que não, estava presinho. Então, e acho que a gente fecha muito com essa questão de entrega de valor. Eu tenho um exemplo, Patrícia, que aconteceu muito essa situação de um cliente com dificuldade, a gente teve que fazer, e eu sempre acredito nisso mesmo, a entrega de valor e talvez falar a língua do cliente. Eu acho que é estranho dizer isso, mas às vezes não adianta só forçar a visão ágil, é entender um pouco a visão dele. Por exemplo, ele falava que ele queria ter uma visão de timeline, de entrega, de cronograma de projeto. Eu transformei isso numa visão de sprints, que é o documento de visão. Você distribuiu as entregas e, de alguma forma, você entregar isso em sprints. Então, para ele, funcionou porque era o que ele esperava, mas acho que é muito também da gente ir colaborando. Eu sei que a Gisele está com a questão do tempo. Avisos finais que eu acho que são importantes falar. A gente está aqui usando a comunidade para interagir, mas tem as redes sociais, tem o WhatsApp também, os grupos. Mantenham essa interação, ajudem a gente também nessa, provocando os temas e também contribuindo com conteúdo, é sempre muito legal. E eu ia falar que é importante tirar uma foto agora, né, Gi? O que você acha? A foto final com todo mundo junto? O que vocês acham? Sim. Quem quiser abrir a câmera, né? Isso, por favor. A hora é agora. A hora é agora, hein? Arruma o cabelo. Arruma o cabelo. Tá ótimo. Cabelo sujo. Não, tá cabelo valendo. sujo. Todos os padrões agora mudaram facilmente. Exato. Vamos fazer a pose agora. Cadê? Quem que vai tirar? Você. Eu não enxergo todo mundo, eu enxergo um por vez só. Não. Eu tô conseguindo ver, deixa eu só ver se ficou boa a foto. Eu tirei uma foto aqui. Deixa eu ver também se ficou boa. Ah, não, peraí, então deixa eu tirar. Vai ajeitar o cabelo? Quem tá no notebook é fácil de tirar. Tirar outra. Tirei. Eu garanti uma também aqui. Acho que no online não aparece todo mundo. Pelo menos o meu aqui não aparece. Não, mas tá aparecendo. Eu vou... Tá? Vou mandar lá para a comunidade. No computador aparece, mas a gente vai colocar lá na comunidade também, vocês já vão ver. E assim, interajam, gente, traz essas visões. Muito boa, acho que o flow que a gente gerou aqui, esse é o objetivo, essa participação, que cada um mesmo contribua. A gente quer isso, a gente está aqui fomentando essa discussão e fomentando a provocação e também a entrega de percepções, de exemplos. Vocês são a comunidade viva e a gente acredita nisso, que isso é a essência da agilidade, é o coração da agilidade. Mais um comentário para fechar, gente? Não. Pessoal, a ideia da comunidade é essa, mas de trazer algum tema em evidência, em voga, que vocês querem discutir. A gente fez uma pesquisa e, assim, os 2 temas mais votados foi colaboração e pensamento sistêmico. Então, a gente trouxe aqui esses 2 temas para discutir. E eu queria, se alguém quiser depois falar no particular, no privado, dando ideias, sugerindo qualquer coisa para enriquecer a nossa comunidade, esteja à vontade, tá bom? Verdade, a gente está aprendendo juntos, né, Gisele? Isso mesmo. Isso, né? Da dinâmica. Eu acho que é legal fazer isso, acho que é legal fazer de outra forma.
E sobre os temas, a gente vai lançar uma pesquisa, ou se alguém quiser colocar aqui no chat, para assim, gente, queria muito discutir tal tema. Esteja à vontade também. Tá bom? E, pessoal, muito obrigada. Tá? Eu acho que foi bem legal, né? Quem ótimo sabe mesmo. no próximo encontro tenhamos mais corajosos para interagir, né? Para abrir a câmera, para dialogar mesmo, né? Para bater um papo junto com a gente e construir, né, o conhecimento. Isso aí, muito bom. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Aproveitem bem. Boa noite para todos. Bom, gente. Muito legal. Boa Parabéns. Boa noite. Bem legal, galera. Boa noite. Boa noite, galera. Parabéns, hein? Obrigada. Bem legal. Falou, Tchau. Tchau. Valeu, galera. Até mais. Valeu.